Então, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de quarta-feira, nossa live semanal. E hoje nós vamos falar sobre o mercado do crédito rural, as oportunidades que nós temos na atuação do mercado do crédito rural e também os cenários, as perspectivas que nós temos para os próximos anos. A gente ouve muitos profissionais do meio falando no dia a dia sobre essas questões, e eu acho muito importante a gente trazer um cenário mais amplo das perspectivas que a gente vê como profissional que atua já no mercado há muito tempo. Tem muita gente nova, né? Muita gente nova chegando também nas redes sociais nossas e nos conhecendo agora. Tem mais profissionais que já nos conhecem há mais tempo. Então, eu sou o Diego, sou técnico em agropecuária, eu ensino profissionais a se tornarem especialistas em crédito rural e alcançar R$10.000 por mês de faturamento, mesmo começando do absoluto zero. E esses conteúdos nossos, eles têm como objetivo direcionar vocês para a nossa Semana do Especialista em Crédito Rural, que vai acontecer do dia 4 a 8 de novembro. Vai ser uma semana de eventos, de aulas, onde eu vou mostrar o passo a passo para vocês como atuar no mercado do crédito rural, como se tornar um especialista em crédito rural, como conhecer novas oportunidades do crédito rural para esse mercado que está tão carente. E um pouquinho disso eu quero trazer para vocês hoje, compartilhar com vocês esses avanços que o crédito rural teve e também trazer essas oportunidades e essas carências que existem no mercado, essa falta de profissional. A gente já vive uma demanda a nível de país de muita falta de mão de obra em qualquer setor que é relacionado ao agronegócio. Mas principalmente em relação ao crédito rural, nós estamos passando por uma demanda muito grande, muito ampla, e nós precisamos fazer com que se profissionalize profissionais cada vez mais, que nós tenhamos uma visão de mercado que possa trazer essa oportunidade mais no dia a dia. A gente vê muito pouca gente falando sobre especialização em crédito rural. Talvez seja isso um dos motivos que faz com que a gente no dia a dia ache que o mercado do crédito rural seja um mercado saturado, seja um mercado que já tenha demanda atendida. Então, qual que é o grande objetivo nosso? É trazer esse cenário e mostrar para vocês, do ponto de vista de dentro para fora, o quão faz falta a questão dos profissionais atuando com crédito rural. E quando eu falo na atuação com crédito rural, eu tiro muitos profissionais da condição, daqui um pouco, de CLT, de profissional que trabalha por comissionamento, de profissional que trabalha longas jornadas, para trazer a oportunidade para ele, dele se tornar um empreendedor, dele se tornar um especialista numa área e fazer a diferença no mercado do agronegócio, de um setor que é peça-chave para a funcionalidade do agronegócio, que é o crédito. Hoje, 3/4 do volume de agro que movimenta-se no país durante as safras, os planos safras, tanto a questão dos custeios como a questão dos investimentos, tem busca de crédito para o financiamento. A gente sabe que o agronegócio, as margens dele diminuiu muito nos últimos anos. E buscar o crédito para financiamento das safras, financiamento da compra de maquinários, tornou-se fundamental. E aí a gente se depara com uma situação muito em particular, que é a questão de não ter profissionais, de não se ter profissionais suficientes para conseguir atender essa demanda. E vou mostrar também a questão da legislação, a questão de projetos em si, que está mudando esse cenário nos últimos anos, e nós precisamos nos ater a isso e mostrar para vocês, sim, uma oportunidade que pode transformar a vida de vocês, que pode levar vocês de um patamar X para se tornarem especialistas em crédito rural, faturarem alto, ser dono do seu próprio negócio
e também terem alcançar ao que vocês almejaram como profissionais. Perfeito? Então, nosso objetivo aqui é fazer com que vocês tenham uma live tranquila, onde eu posso levar muito conhecimento para vocês. Só vou compartilhar minha tela aqui. Eu trouxe alguns dados importantes e nós vamos começar a nossa discussão. Mercado do crédito rural. Como que está a estruturação do mercado do crédito rural? Hoje, o agronegócio é o setor mais ativo dentro do PIB nacional. É o setor que compreende o maior volume concentrado numa única atividade, num único setor. Representa 26% do volume da balança comercial e, indiretamente, ele tem presença maior que 26%, ele representa quase 1/3 do volume de negócios diretos e indiretos de todo o setor da economia brasileira. Então, assim, o agro é uma potência. As exportações crescendo muito, o mercado mundial olhando para o Brasil como um celeiro, um lugar onde que nós podemos avançar muito mais. A gente sabe que ainda se tem muita questão de avanço em termos de produção, de produtividade, de melhoramento genético, tanto no que diz respeito a plantios, a parte de custeio de lavouras, a parte agrícola, como melhoramento genético na parte de produção pecuária, outras atividades associadas. Então, assim, nós estamos só no começo desse processo, nós estamos só no começo do caminho do agro brasileiro. Nós temos um cenário muito positivo mesmo, a nível de perspectiva de crescimento nos próximos anos. Para os próximos 5, 10 anos, o Brasil tende a ter mais notoriedade no cenário mundial. Nós vamos estar mais presentes nos mercados europeus, asiáticos, norte-americanos. A competitividade nossa aumentou muito e tudo isso tem uma relação direta com o crédito rural. E é isso que eu quero que vocês tenham a percepção, que falta muito caminho a ser traçar ainda em relação a melhorar a oferta de crédito para os produtores rurais, melhorar as alternativas de crédito para médios e grandes produtores. Nós temos um caminho infinito pela frente e isso passa diretamente com a questão da assistência técnica. Por quê? Porque o foco nesse meio tempo é avanço tecnológico. Automação, monitoramento, inteligência artificial, cruzamento de dados, tudo isso tem uma relação direta com o crédito rural. Por quê? O grande foco do crédito rural, o grande objetivo do crédito rural é fomentar a inovação, é fazer com que o produtor consiga produzir mais, melhor, com menos tempo, com menos gasto energético, com menos uso de mão de obra braçal. Esse é o grande intuito do crédito rural. Seja ele para pequenos produtores familiares, que têm a agricultura familiar ainda, a parte da agricultura sustentável, como o médio produtor, que é aquele produtor que está numa franca expansão, como os grandes produtores, que já são produtores de commodities e têm uma visão de mercado mais amplificada, inclusive com a questão das exportações. Então, o Plano Safra ele vem justamente nesse volume aí. A questão é a seguinte, nós temos o volume do Plano Safra que atende basicamente a necessidade de 1/4 do volume de crédito que o Brasil precisa. Ou seja, aqui nós estamos falando de recurso subsidiado. Recursos subsidiados, hoje o governo consegue disponibilizar basicamente 1/4 do volume necessário. Ou seja, 3/4 desse volume ele é buscado de outras maneiras. De maneira direta, com negociação direta com as empresas, fundos de investimento,
negociação de safra futura. Então, tudo isso movimenta o agro, e tudo isso são negociações comerciais, são negociações de crédito, e precisa muito ainda. Ah, Diego, mas então quer dizer que na área que a gente atua diretamente, 1/4 significa muito pouco, quer dizer que nosso mercado está diminuindo cada vez mais? Só que a questão é a seguinte: 1/4, lá em 2002, 2004, por exemplo, a proporcionalidade para 1/4 do volume de crédito para 2024 significa um crescimento de mais de 20% da demanda. Ou seja, nós crescemos muito em termos de necessidade de oferta de crédito. Tanto que, nesse meio tempo, despertou a questão de competitividade em relação a bancos. Até um tempo atrás, nós tínhamos apenas Banco do Brasil, como foi o carro-chefe, que iniciou todo esse processo de crédito rural no Brasil. Depois veio alguns bancos privados, como o Bradesco, principalmente, que vieram trazendo alguma coisa. Depois veio a Caixa em algum momento, mas basicamente tínhamos um domínio muito grande do Banco do Brasil. O que acontece? O agro começou a crescer e despertou muito interesse, principalmente das cooperativas de crédito. Então, as cooperativas vieram para competir muito forte mesmo, em relação à questão a oferta de crédito. Nesse meio tempo, aqui, nesse cenário aqui, desses 3/4 que não têm acesso ao crédito direto, são produtores grandes, médios e grandes produtores que muitas vezes não conseguem volumes de crédito suficiente, veio os fundos de investimento. Por quê? Até um tempo atrás, os fundos de investimento, eles miravam a questão da indústria, do comércio, eram recursos que eram ofertados para esses setores. O agronegócio de 2002, principalmente, 2002 em diante, começou uma franca expansão a nível de país. E o que aconteceu? Começou-se a voltar os olhos para dentro do agronegócio, do crédito rural em si. Por quê? Porque o agricultor, o pecuarista, eles são bons pagadores. O produtor rural é um bom pagador. E os fundos de investimento, os bancos em si percebem isso nos índices de inadimplência. O que aconteceu? O mercado dos investimentos começou a olhar para o produtor rural também nesse sentido. Porque é um mercado seguro, que o produtor paga, por mais riscos que ele corre, de ter uma empresa a céu aberto, dependendo de clima e tudo mais, ele é um bom pagador. E hoje nós temos vários cenários de crédito no Brasil. Mas o que interessa a nós, particularmente técnicos e engenheiros agrônomos, é o crédito subsidiado, que é o crédito em que nós precisamos tecnicamente assinar os projetos para mostrar a viabilidade técnica daquele investimento do produtor. E é disso que nós precisamos se preocupar nesse primeiro momento. Entender o cenário, ver as oportunidades e trabalhar em cima disso no dia a dia. Então, assim, muitos produtores hoje, eles enfrentam dificuldades de acesso ao crédito. Por quê? Os bancos, eles não conseguem mais enxergar, de fato, a realidade que se tem lá dentro da propriedade rural. Uma pela demanda de serviço que esses funcionários bancários têm, uma pela questão do produtor crescer muito rapidamente. Às vezes, a realidade que esse produtor tinha 2 anos atrás, esse ano, já é diferente. E os bancos, às vezes, não conseguem acompanhar essa parte da atualização cadastral, trazer a realidade de dentro da propriedade para a realidade para dentro do banco. E o projetista faz o papel fundamental nesse processo. Traz o olhar lá da propriedade, transforma isso em dados e mostra para o banco a viabilidade econômica daquele crédito que o produtor está buscando. Outras questões muito importantes é a questão questões ambientais. Nós sabemos que no Brasil nós temos muitos conflitos ambientais em relação a pessoas que, de fato, fazem questões de desmatamento,
de derrubadas em áreas que não podem ser feitas, questão de passivos ambientais em relação à questão da legislação, e os bancos, com os compromissos deles de emprestar o crédito de maneira sustentável, de trazer esse viés socioambiental, começam a monitorar essas áreas, essas propriedades, e identificar que existem passivos ambientais. Por exemplo, nesse Plano Safra, nós temos uma retenção muito grande de projetos a nível de bancos, em todos os bancos, parados por conta de consultas ambientais que mostram que aquela área lá, X, que está buscando crédito, tem um passivo ambiental. Logo, esses projetos não vão ser aprovados, vão ser devolvidos. O papel do projetista é justamente esse, de fazer o quê? De trazer essa questão da análise antecipada desses processos para fazer com que esse projeto, de fato, de largada, já saia feito de maneira correta e não se perca energia nem tempo com o produtor. E o produtor precisa muito do projetista porque talvez ele é a única pessoa que, de fato, vai fazer com que o crédito seja liberado de maneira correta. Por quê? O projetista consegue olhar as consultas ambientais, consegue fazer levantamento de dados, consegue ver capacidade de pagamento daquele projeto ou não, e consegue traduzir tudo isso para dentro do banco de uma forma técnica para mostrar, de fato, como que funciona o crédito rural. Esse é o papel do projetista de crédito rural. Eu até tive uma pergunta essa semana, dizendo assim, Diego, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes e eu acho que, de repente, eu atuar como projetista de crédito rural não vai ter espaço para mim. E a minha resposta para o menino foi, eu vim de uma cidade que tem 3.500 habitantes e que naquela cidade já tinham 2 projetistas. Isso não foi um impeditivo para mim de eu continuar atuando como projetista de crédito rural e formar uma carteira na região de mais de 500 clientes. Então, assim, tem muitas questões que envolvem o crédito rural de um ponto de vista de visão de achar que o mercado está atendido, e quando a gente entra dentro do mercado do crédito rural, começa a olhar ele de uma maneira diferente, a gente percebe que o crédito rural tem uma demanda muito alta, muito grande e precisa ser atendida. Agora eu acho que voltou. Só deixa eu confirmar aqui. Perfeito. Desculpa, pessoal. Tava só no Wi-Fi e o sinal oscilou. Agora eu conectei o cabo. Desculpa aí. Voltando a essa questão dos cenários que a gente encontra no dia a dia. Tem muita questão relacionada a nós profissionais não sabemos, de fato, qual que é a realidade do crédito rural em si e quais as demandas que existem para nós atuarmos com o crédito rural. E essa é a grande questão que envolve os projetistas. Saber, de fato, o que está acontecendo e trazer essa realidade de dentro da propriedade, da porteira dentro, para dentro dos bancos. Só anexar aqui. Perfeito. Qual que é o papel do crédito rural? O principal papel do crédito rural é a parte de modernização do agro, ou seja, conseguir financiar a parte de maquinários mais sustentáveis, tecnologias novas para
para as propriedades rurais, por exemplo, vamos pegar gado de leite, por exemplo, trazer produção de matrizes melhores, conseguir fazer financiamento de ordenhadeiras, resfriadores, construções, tudo isso é o papel que o crédito rural tem dentro das propriedades rurais. Quando diz respeito à questão de maquinários agrícolas, maquinários mais modernos, que consomem menos combustível, que emitam menos poluentes ao ar, que possam fazer plantio de lavouras de maneira mais sustentável, plantio direto, por exemplo. Então, assim, esse é o grande foco do crédito rural. Outro ponto muito importante, aumento da renda. O grande objetivo do crédito rural é fazer com que o produtor pague a conta e sobre dinheiro. Essa é a grande questão que envolve o crédito rural. Por quê? Porque o banco vai cobrar juro. O governo cobra juro para emprestar esse dinheiro. Mas o foco principal não é o juro que o banco e que o governo recebe. É o produtor conseguir produzir muito mais do que ele tinha proposto. Essa é a grande questão. Outro ponto muito importante, segurança alimentar. A população brasileira está crescendo. Cada vez mais concentrado a população nas capitais, nos grandes centros urbanos. Nós precisamos muito de profissionais que desenvolvam o campo. O agro precisa crescer por quê? Porque é questão de segurança alimentar. Nós precisamos fazer com que se produzam de maneira sustentável, de maneira que garanta que todo dia tenha comida na mesa do brasileiro. Por isso que existem isenções fiscais para os produtores rurais, por isso que existem taxas de juro mais baixas para os produtores rurais, justamente porque ele é uma indústria a céu aberto. E ele está produzindo alimento, e esses alimentos servem para alimentar a nação. Então, por isso que tem todo esse viés social por trás do crédito rural. E outro ponto muito importante que eu vejo é a questão da sucessão familiar. O crédito tem uma relação direta com sucessão familiar. Temos que ter como objetivo a questão de você conseguir fazer com que o produtor consiga ter um planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, e consiga ter os filhos como um papel principal na sucessão da propriedade, consiga dar segurança para esse produtor. Se ele for fazer um financiamento, ele consiga fazer com que esse financiamento ele se perpetue dentro da propriedade e os filhos possam usufruir dessa questão do que ele está investindo, do que ele está ampliando na propriedade. Outra questão muito importante é a questão dos desafios que nós vamos encarar no crédito rural. E aqui tem um ponto que eu quero discutir com vocês mais amplamente, que é o quê? O crédito rural está passando por desafios de sistematização, principalmente. Há um tempo atrás, o produtor rural tinha que ir lá no banco, tinha que fazer entrar na porta giratória, tinha que tirar a senha, tinha que ficar lá, alguém ia atender ele tinha que voltar dali uns dias com o projeto, tinha que voltar com documentação, e assim levava muito tempo para acessar o crédito. Hoje não. Hoje, basicamente, a gente trabalha com sistemas. E muitas vezes o produtor nem vai sair lá da propriedade dele, lá da fazenda dele, para nós contratarmos o crédito para ele. Está se sistematizando toda a parte de contratação de crédito rural no Brasil. Isso vai ajudar muito no fluxo disso. A grande questão é a seguinte: dos profissionais que já estão atuando, e aqui nós vamos pegar uma grande parte dos profissionais que já atuam há mais de 10, 15 anos no crédito rural, esses profissionais eles não estão aceitando essas modernidades. Eles não estão se adequando às questões das novas tecnologias. E aqui está mais uma oportunidade. Além de nós não termos profissionais suficientes para atender a demanda do crédito rural, quem está atuando com o crédito rural há mais tempo não está se adequando a essas tecnologias. E a gente vê isso no dia a dia. Tem muitos profissionais que ainda fazem processos manuais de imprimir projeto, assinar manualmente, levar na agência, deixar para a agência lançar as operações de crédito.
Isso está mudando, os bancos não têm mais mão de obra para fazer isso, os bancos estão deixando de lado projetos que vêm desses tipos de projetista e estão dando atenção para projetos que venham direto no sistema do banco, de forma online, onde o gerente de carteira lá agro não precisa botar a mão em nada. Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos analisar e ver que nós estamos passando por um processo de modernização. Poderíamos estar mais avançados nesse processo? Poderíamos. Poderíamos estar muito mais avançados. Mas, o que acontece? Ainda tem uma questão muito tradicional dos bancos públicos, né, dos bancos do governo, de atuarem com crédito rural. E isso passa por questões de legislação, questões de governo, que queiram investir dinheiro na parte de modernização. Em comparação a isso, o que acontece? Nesse meio tempo aí, está surgindo as fintechs, as cooperativas de crédito, que estão vindo com essa pegada mais moderna. Então, isso pode ser um grande diferencial para nós no futuro, olharmos de uma maneira diferente a questão do crédito e ver que não é uma coisa sofrida, que é uma coisa que pode ser feita praticamente tudo via sistema. E aqui eu trouxe alguns dados, e esses dados eles são oficiais, que é o quê? No Brasil, nós temos 5 milhões de propriedades rurais, conforme os dados oficiais do IBGE. Dessas 5 milhões de propriedades rurais, 2 milhões e meio delas têm até 10 hectares, ou seja, são produtores familiares que vivem nessas propriedades. Só que, das que têm mais que 10 hectares, apenas 51 mil delas têm acima de 1.000 hectares. Então, assim, nós temos praticamente 2 milhões e 450 mil propriedades que são de 10 hectares até 1.000 hectares, que é o grande público nosso, esses 2 milhões e meio de produtores. Se nós fôssemos dividir o crédito rural das oportunidades que nós temos para ofertar o crédito rural, hoje no Brasil nós temos cadastrados, habilitados para atuar como engenheiros agrônomos, 121 mil profissionais e 13 mil técnicos. Então, 121 mil engenheiros agrônomos cadastrados e 13 mil técnicos agrícolas no Brasil aptos para atuar como projetistas. Vamos imaginar que desses 134 mil profissionais, 10% deles fossem atuar com o crédito rural, que, no meu ponto de vista, é um número muito grande. Eu não consigo enxergar 10% de todos os profissionais que atuam, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, de fato atuando como projetista de crédito rural, porque dentro dos outros setores nós também temos demandas reprimidas, temos necessidade desses profissionais. Mas vamos olhar o cenário e vamos dizer que fosse 10% deles. Então, 13 mil profissionais que seriam profissionais que estivessem atuando como projetistas de crédito rural. Por que essa conta? Por que eu estou colocando esse cálculo ali? Porque se nós fôssemos dividir os 5 milhões de propriedades rurais pelos 13 mil profissionais que atuam com crédito rural, que hoje eu acredito que no Brasil deva ser no máximo 5 mil profissionais que nós temos atuando com crédito rural, 373 propriedades cada um desses profissionais teria que atender. 373 propriedades rurais. Isso daqui é humanamente impossível conseguir fazer com os profissionais que atuam com crédito rural. Imaginando que todos esses profissionais aqui fossem atuar como projetista de crédito rural. Hoje tem profissionais que atuam com crédito rural que atendem 5 propriedades, 15 propriedades no máximo. Eu, por exemplo, eu atendo 300 e poucas propriedades. São propriedades familiares, são pequenas propriedades. Mas é humanamente impossível um profissional atuar. Então, assim, se nós imaginarmos números muito grandes,
números fantásticos, ainda nós não vamos conseguir atender a demanda de crédito rural que tem a nível do país. Então, assim, é um cenário de muita expansão. É um cenário de crescimento de 200%, 300% nos próximos anos, e mesmo assim os profissionais não vão conseguir atender essa demanda devido à questão da falta de profissionais e a questão também relacionada à demanda que está crescendo todos os anos no crédito rural. Com tudo isso, Diego, qual que é o cenário futuro que nós temos a nível de país? Principalmente relacionada à questão da expansão das fronteiras agrícolas. Então, nós vamos aumentar as áreas de produção, vai aumentar muito as áreas de produção ainda, a nível de país. Vai se modernizar a questão das frotas, nós vamos aumentar a produção, aumentar a produtividade. Isso tem muito campo para nós ampliarmos ainda. Outra questão da sustentabilidade. Vai se visar muito projetos que tenham uma visão, uma pegada sustentável, principalmente relacionada à questão de CAR, se o CAR está tudo certinho, se é uma propriedade que segue as normas dentro da legislação ambiental. Questão de ESG, a questão de emissão de carbono. Então, assim, nós precisamos começar a olhar o crédito rural também com viés nesse sentido. Por quê? Porque tende o crédito a ser destinado para projetos com esse viés. Outra questão, uma crescente muito grande por especialistas em crédito rural. E aqui eu vou colocar o papel dos bancos. Os bancos não vão mais atender o crédito rural. O Banco Central, o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, e eu falo por experiência própria, eu converso diariamente com esse pessoal, eu sei que os bancos estão numa mudança muito drástica na forma de atender, a forma de ver o crédito rural. E cada vez mais vai demandar para profissionais que não são de dentro das agências a parte de analisar o crédito rural, ver como é que está a estrutura de propriedade, fazer análise de crédito para daí ofertar o crédito. Por quê? Porque não se tem mais profissionais internamente capazes de ver o crédito rural, analisar a documentação e liberar projetos. Então, assim, nós precisamos passar muito por um processo de especialização no crédito rural. E eu sei, não se tem muita curso, não se tem muita especialização, os próprios bancos não profissionalizam o profissional que atua como projetista. Os bancos mal e porcamente conseguem atender e capacitar os funcionários deles mesmos, então tem muito campo. E principalmente na área de atuação dos financiamentos, na parte de projetos e na parte de consultoria. Isso daqui vai crescer muito, essa palavra, nos próximos anos, e vocês vão ver que eu vou falar muito sobre consultoria. Consultoria, no meu ponto de vista, é o que vai levar nós para um patamar de olhar diferente por parte do produtor. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos trabalhar meio que um efeito guarda-chuva com o produtor. E nós vamos cuidar do crédito rural dele, nós vamos cuidar da questão de CAR, nós vamos cuidar da questão de ITR, CCIR, nós vamos cuidar de imposto de renda para esse produtor. Todas essas questões têm relação direta com a propriedade rural, com o produtor, com a documentação que ele lida no dia a dia com a parte da propriedade dele. Então, tudo isso tem uma relação direta com o crédito rural. Todos esses documentos aqui precisam ser utilizados em operações de crédito rural. Então, nós precisamos entender esse cenário de uma maneira mais macro e trabalharmos o crédito rural de uma maneira consultiva. Uma coisa que a gente faça um trabalho ao ponto do produtor saber que vai ter um projetista que vai cuidar disso tudo para ele. Esse é o grande papel, esse é o grande cenário que nós temos nos próximos anos. 2 pontos muito importantes reforçando com vocês. Primeiro deles, não se tem hoje
projetista suficiente a nível de país para atender a demanda do crédito rural. Tem muito produtor que não consegue acessar crédito rural hoje no Brasil porque não encontra um projetista de crédito rural. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração na hora que nós vamos atuar como projetista de crédito rural. Não achar que o mercado está saturado. Muito pelo contrário. O mercado está precisando urgentemente de profissionais que atuam como projetista de crédito rural. Outro ponto muito importante. Os profissionais que atuam hoje como projetistas de crédito rural e que muitas vezes a gente acha que são concorrentes nossos, esses projetistas mais velhos, vamos dizer assim, com todo o respeito do mundo por eles não estão acompanhando as mudanças tecnológicas nas elaborações de projetos de crédito rural. E daí o que acontece? Abre-se novamente um leque para nós dominarmos esse mercado, que é um mercado que vem com tecnologia, que vem com cruzamento de dados, que vem com contratação de crédito direto via sistema, direto via aplicativo, onde a gente faz as consultas tudo via sistema e às vezes em nenhum momento nós vamos emitir documentos físicos de papel. Todo crédito ele vai passar a ser digital. Então essa é outra grande oportunidade que nós temos. E o terceiro ponto, que é o ponto consultivo. O crédito rural ele está muito fatiado. Hoje, se um produtor rural, por exemplo, um produtor Pronaf, ele quer financiar energia solar, ele vai ter uma linha de crédito específica com uma taxa de juros e prazo. Se ele for financiar animais, ele tem outra taxa de juro, prazo e condições para aquela operação de crédito. Se ele é um médio produtor e ele quer financiar um maquinário, tem condições específicas para aquilo. Então, assim, não é só olhar o crédito rural de uma maneira geral. Ele está muito amplificado. E isso tem toda uma relação direta com a parte de projetos de crédito. Certo? Eu vou tirar só um segundinho aqui para poder responder também as perguntas que vieram dentro do Instagram aqui. O Jardel pergunta, boa noite, o curso abrange a temática de análise de crédito? Sim. O curso que nós temos já em andamento, ele analisa toda a parte, desde prospecção do cliente, levantamento de dados, atualização cadastral, implantação dos limites de crédito, cálculo de capacidade de pagamento, toda essa relação direta do crédito com a viabilidade técnica ou não, casada com a busca já do recurso financeiro, Jardel. Toda essa temática é tratada na internet. O grande foco é fazer com que o crédito seja, de fato, direcionado de maneira correta para o produtor. Por quê? Quem que paga a conta no final de tudo? É o produtor rural. Nós, projetistas, vamos receber o projeto, pelo projeto feito lá no início. O banco, por questões de garantias, vai receber o pagamento, mas quem tem que pagar essa conta é o produtor. O Júnior Rodrigues. O mais difícil no crédito rural é quebrar as indicações dos bancos para os projetos antigos, ou projetistas antigos. Eu acredito, Júnior, que só tem indicação por parte do banco é porque não tem ninguém que faça um trabalho diferenciado a nível de região aí. Eu já tive muita barreira de entrada quando eu comecei a atuar como projetista de crédito rural, que o banco sequer me recebia lá na agência. Mas quando eu comecei a trazer clientes novos para eles, quando eu comecei a fazer projetos diretamente no sistema do banco, quando que o gerente de carteira não botava a mão em nada, e ele tinha lá o projetista que na cidade era alguém de confiança, que já estava mais tempo com ele, que é normal eles terem confiança com alguém que já está mais tempo lá, e o cara trazia toda a parte documental ainda de forma física, o banco tinha que ir lá, fazer o lançamento da operação de crédito, fazer análise documental, fazer tudo. Quando eu comecei a me diferenciar nisso, em que o banco não precisava botar a mão em nada, logo o banco começou a balizar a atuação nossa. Então, assim, mesmo que tenham projetistas na sua cidade, Júnior, você tem que ver que tem produtores que não acessam crédito rural, tem
mais bancos também dentro da cidade. Então, assim, não vejo como uma porta que se fecha o fato de talvez ter um banco com um projetista que é indicado pelo banco. E com o tempo, o teu trabalho diferenciado, o teu trabalho sério, o teu cliente é o produtor rural. É ele que define se ele quer fazer com A ou com B o projeto. É ele que define se ele quer fazer com o banco A ou o banco B o crédito. Você tem que focar num trabalho diferenciado. Se você vier e fazer o mesmo trabalho com outro projetista, com certeza o outro projetista vai se sair melhor que você, porque ele está há mais tempo no mercado, certo? Com relação à questão de liberação desse crédito, atualmente não está meio difícil o acesso por questões burocráticas? William, sim, está difícil. Mas a questão é a seguinte, William. A questão é justamente isso tudo que eu falei. Se você é um projetista diferenciado que faz toda a parte de atualização cadastral para o cliente, implanta os limites de crédito, elabora o projeto dentro das normas que o banco pede dentro daquela linha de crédito, anexa toda a documentação e as consultas certinha daquela operação de crédito, esses projetos eles são liberados, às vezes, dentro da própria semana. Eu não estou no computador que eu trabalho aqui, mas operações de crédito, de custeio, liberadas de um dia para o outro, nós temos casos, muitos casos, eu poderia abrir o sistema do banco e mostrar para ti. Operações de investimento entre 6 e 8 dias úteis, a gente conseguindo liberar para o cliente, por quê? Porque a gente faz, William, todo um trabalho antecipado de crédito. Esse é o grande segredo para se atuar com crédito rural. Você ser um consultor, um projetista que olha o cenário antes. O projetista que está só fazendo o projeto técnico, está sentado lá no escritório, o produtor entra no escritório e diz para ele, William, eu preciso fazer um projeto aqui porque o banco me mandou. Tu pegar só e fazer o projeto ali e lançar no sistema do banco, é lógico que não vai sair. Porque você precisa, como projetista, olhar garantias, olhar capacidade de pagamento, olhar endividamento do produtor, olhar tipo de documentação que aquele projeto em específico requer. Tudo isso é o diferencial de um projetista, um fazedor de projeto e um especialista em crédito rural. O especialista em crédito rural, ele olha todo o cenário, ele olha todo o contexto e ele entrega para o banco uma solução pronta. E mesmo que tenha concorrência, como o Júnior falou, quando tu se posiciona dessa maneira, o produtor fica satisfeito e o banco fica satisfeito. Por quê? Você libera o crédito rápido para o produtor e o banco não tem demanda de mão de obra para trabalhar no teu projeto. Perfeito? É necessário fazer um credenciamento nas instituições envolvidas? Sim, sim. Todo projetista precisa de um processo de credenciamento. Para cada projeto, cada banco tem uma forma diferente de você se credenciar. Perfeito, realmente, ser visto com um olhar diferente tem que ter a expertise. Realmente. E não é só para isso, tá, William? A gente percebe para quem vende maquinário, para quem vende insumo, para quem vende uma tecnologia diferente, para quem atua no ramo comum do comércio, de vender caro, de vender material de construção, para tudo isso hoje, você precisa trazer uma solução diferente para o consumidor, para o teu cliente. Fazer mais do mesmo, como era até meados dos anos 2000, em que muitas marcas, muitos produtos dominavam o mercado, era fácil lá. Mas hoje a competitividade está aberta e a gente precisa mostrar uma coisa diferente. E no crédito rural não é só o fato de mostrar diferente porque a competição está grande. No crédito rural, a questão é que você, além de ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro com isso, você tem uma demanda muito grande de produtores de crédito que nem consegue ser atendido. Essa que é a grande questão. Então, assim, você precisa fazer algo diferenciado para se destacar.
Então, seria questão de tempo para as cooperativas de crédito tomar conta do crédito rural, tendo em vista que estão investindo pesado na área? Eu não digo que é questão de tempo delas tomarem o crédito, porque assim, ó, ainda a nível de país, elas não avançaram ainda, entende? Elas estão em franco desenvolvimento, mas elas vêm com uma pegada diferente e eu acredito que num cenário de 5, 7 anos aí, elas vão estar praticamente em todo o cenário nacional e vão estar em todos os municípios competindo de igual para igual com o Banco do Brasil, com o Banco do Nordeste, com Bradesco. Isso só vai melhorar o cenário, vai dar mais opções para os clientes, vai fazer com que todo mundo melhore o seu trabalho. Por quê? Porque precisa dos clientes para serem atendidos, né? Crédito rural pode ser usado para compra de imóvel ou propriedade rural? Não, crédito rural não tem essa finalidade. Os bancos têm linhas de crédito que são exclusivas para aquisição de imóveis rurais, mas são recursos próprios. Hoje, para aquisição de imóvel rural, tem-se o consórcio e tem linhas de crédito com recursos próprios dos bancos. Mas crédito subsidiado para plano safra, para aquisição de imóveis, nós não temos. Perfeito? Júnior, muito top. Valeu, Júnior. Gente, no avançado da hora, já 51 minutos de live, geralmente o programado é basicamente 35, 40 minutos para nunca ficar pesado com tudo. Mas foi muito boa essa discussão. Lembrando a vocês, gostei muito da participação, sempre média de 30 pessoas na live aí, fico muito feliz. Desculpa pela questão da internet, deu essa oscilada ali, o sinal caiu, mas nós conseguimos retomar. E lembrando vocês, nos próximos dias, semana que vem, nós vamos ter uma semana toda de lives, nesse horário, às 20 horas, que nós vamos falar sobre as oportunidades que o mercado do crédito rural tem. Eu vou trazer durante uma semana inteira, 5 dias, vários temas relacionados ao mercado do crédito rural para mostrar para vocês com mais amplitude como que está o cenário do crédito rural a nível do país. Então, nessa próxima semana vai ser a nossa semana de aquecimento para a Semana do Especialista em Crédito Rural, que vai acontecer do dia 6 a 8 de novembro. Vão ser 3 aulas, 3 grandes aulas, onde eu vou mostrar o passo a passo de como você se tornar um especialista em crédito rural, alcançar faturamento de R$10 mil por mês, mesmo que você esteja começando do zero. Eu vou mostrar um mapa, um passo a passo, com material disponível para vocês olharem o cenário do crédito rural com uma grande oportunidade de vocês fazerem essa transição de carreira, de vocês se tornarem especialistas, dono do seu próprio negócio. Então, durante a semana que vem, se preparem para dar uma atenção especial para todas as noites eu vou trazer temas muito importantes que vão ser o passo a passo, que vão levar vocês para a semana do dia 6 ao dia 8, com conhecimento muito avançado, para vocês conseguirem assistir todo esse conteúdo e se tornarem, de fato, profissionais especialistas em crédito rural e aproveitarem essa grande oportunidade que nós temos aí pela frente. Certo, gente? Um grande abraço, tenham todos uma boa noite e muito obrigado pela participação de vocês aí com nós essa noite. Valeu, um grande abraço.